Meus irmãos, muita paz. Para iniciarmos os trabalhos, vamos ver do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a lição número 2, que nos diz: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, meus irmãos, sobre a influência dessa leitura do livro Vida Feliz, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e solicitar deles a proteção que tanto necessitamos. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, neste momento, Mestre, nós todos queremos te pedir, Senhor, que nos abençoe e nos dê, Senhor, o discernimento necessário para sabermos o que realmente deveremos fazer a fim de trabalharmos a nossa própria evolução. Olhai, Senhor, por essa humanidade sofredora, pois estamos num momento com tantas dificuldades, tantas doenças, essa pandemia. Olhai por eles, meus irmãos, que possam receber toda a ajuda que necessitam e ampare-nos, Senhor, nos guardando as tuas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, hoje vamos refletir do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, item 6, cujo título é Causas Anteriores das Aflições. Nesse capítulo, nós refletimos, muitas vezes ficamos pensando, por que sofremos? Por que tanta dor aqui na Terra? Realmente, meus irmãos, nós temos muita dor aqui na Terra, dor física mesmo. Temos tristeza, mágoa, pesar, preocupação, inquietação, ansiedade, tormento, tortura. Tem um rol de coisas que nos traz grande dor e sofrimento. E aí nós ficamos pensando, mas por que temos dor aqui na Terra? Na verdade, meus irmãos, a dor é um alerta que está nos avisando que algum mal está nos atingindo e que precisamos nos cuidar. A dor, meus irmãos, é necessária, pois se não fosse a dor, sucumbiríamos diante de muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo em que estamos passando. Agora, uma coisa nós temos que entender, meus irmãos: dor é diferente de sofrimento. A dor é inevitável, agora o sofrimento é opcional. A dor, meus irmãos, é, na verdade, o não cumprimento das leis divinas. A dor é pela nossa ignorância às leis divinas. Agora, o sofrimento é pela nossa rebeldia de não aceitarmos as leis divinas. O sofrimento é a rebeldia porque nós não nos queremos submeter às leis divinas. Como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos que nos trouxeram a codificação se os espíritos haviam sido criados alguns bons e outros maus. A resposta
que Allan Kardec recebeu dos espíritos é muito clara. E ele diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, assim aproximá-lo de si, aproximar-se de Deus. E que é nesta perfeição que os espíritos encontram a pura e eterna felicidade. E é passando pelas provas que Deus lhe impõe que os espíritos adquirem o conhecimento necessário. Porém, uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada por Deus, que é a felicidade. Outros, porém, só a suportam murmurando, reclamando. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e assim da prometida felicidade. Então, meus irmãos, passamos a compreender que a dor e os sofrimentos são consequência das inflações, dos erros cometidos por nós mesmos. A maioria nesta atual existência, mas também em outras existências, em outras reencarnações. Ao refletir, passamos a entender que essa dor ou sofrimento que nos parece imerecidos e injustificáveis, principalmente quando vemos que quem sofre nada fez para merecê-los, como, por exemplo, a perda de um ser querido, de um filho, ou daquele que é o sustento da família. Bem como também os acidentes que nenhum cuidado ou precaução poderia impedir, iria acontecer. Os reveses da vida, que torna inútil toda e qualquer medida de prudência, por mais que nós nos cuidamos bem os reveses, e nos leva a muita dor. Como também as calamidades naturais, como terremoto, maremoto, furacões. Sem falarmos das enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantas pessoas os meios de ganhar a vida pelo próprio trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e outras doenças. O que nós vemos é que há tanta dor no mundo que nos leva a questionar por que será que existem seres tão desventurados e infelizes na Terra? Principalmente quando vivemos ao nosso lado, sobre o nosso mesmo teto, nas mesmas famílias, uns tão infelizes e outros tão favorecidos sobre todos os aspectos. Isso, sem falarmos dessas crianças que morrem ainda pequeninas, ainda em tenridade. Por quê? Ainda tanto sofrimento para essas crianças que ainda não fizeram nada. Na verdade, meus irmãos, tudo isso são problemas que nenhuma filosofia ainda pode explicar ou resolver. Até agora. O porquê dessas dores. São tantas a anormalidade que nenhuma religião pode explicar que, ou podemos negar o porquê dessa dor, que nos leva até a questionar da bondade, da justiça, da providência de Deus. Crianças sofrendo, adultos, idosos que já não fazem nada, passando por provas do abandono das próprias famílias que eles tanto ajudaram.
desculpa. Se nós pensarmos que a alma e o corpo são criados no mesmo tempo, ou pensarmos que a sorte é irrevogavelmente fixada após a nossa entrada aqui na Terra, realmente não iremos encontrar nenhuma explicação para tanta dor, tantos sofrimentos que temos aqui na Terra. Isso nos leva a pensar se essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador podem suportar tanta dor, tanta miséria aqui na Terra. Tem alguma coisa errada, nós pensamos. Elas ainda não fizeram nem o bem, nem o mal. Por que ter um futuro tão sofrido? E nos leva a pensar, por que outras têm tanto privilégio, tanto benefício? Todos nós sabemos, meus irmãos, da existência de uma lei física na Terra, que todo efeito tem uma causa. Então, podemos concluir que todas essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, sim. E sabemos uma coisa importante, que Deus é justo, é bom. Então, a causa desse sofrimento deve ser justa e boa. Portanto, a causa vem sempre antes do efeito. Se nós percebemos que não está nessa vida, então a causa de nosso sofrimento deve ser anterior a esta vida, ou seja, numa outra existência anterior a essa. Sabemos, meus irmãos, que Deus não premia pelo bem que fazemos e nem nos pune pelo mal que praticamos. Se estamos sofrendo, podemos concluir que se estamos num momento de dificuldade, é porque estamos vivenciando as leis divinas, né, dessa existência, mas de coisas que nós fizemos em outras existências. Porque ninguém tem como fugir das leis divinas que estão inscritas em nossa consciência. Meus irmãos, nós somos livres para semear, porém, meus irmãos, a colheita do que fizemos é obrigatória. Pela nossa ignorância, achamos que podemos burlar, fugir das leis divinas. E aí fazemos o mal. Mas se realmente analisarmos por que estamos sofrendo, veremos que muitas vezes, nesta vida, realmente não fizemos nenhum mal. Mas podemos ter certeza, meus irmãos, que o fizemos em outras existências. Esta é uma conclusão que demonstra que é impossível fugir das leis da justiça divina. O homem nem sempre reajusta-se com a própria consciência na sua existência atual, mas podemos ter certeza que ele nunca fugirá ou escapará das consequências dos seus atos. É por isso que muitas vezes vemos prosperidade do mal. Mesmo assim, meus irmãos, não nos enganemos, porque essa prosperidade é apenas momentânea, transitória. E se não passar pelas consequências da sua atitude hoje, passará amanhã, em outra existência. Então, nós concluímos que aquele que sofre hoje está expiando os erros, os equívocos praticados em seu passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem sua razão de ser, meus irmãos. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque errei. Há injustiça na terra, isso é verdade.
Mas, meus irmãos, não há injustiçado. Em síntese, meus irmãos, podemos dizer que a dor é, na verdade, um meio de progresso, porque aprendemos com a dor ao refletirmos por que estamos neste momento de dificuldade. A dor é um aviso de que procedemos mal, se não foi nessa encarnação, foi em outra existência, e nos leva a perceber a diferença entre o bem e o mal que praticamos. Só para exemplificarmos, tem um caso citado no livro Depois da Vida, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, onde ele nos conta que há mais ou menos 70 anos atrás, numa cidade próxima de Salvador, uma família próspera aguardava pela chegada de um filho, a fim de que esse filho levasse adiante a propriedade da família. Porém, a chegada de uma menina causou um grande transtorno ao casal, porque ela não correspondia com o anseio acalentado por eles. A criança, desde as primeiras horas de nascida, experimentou mágoa e desdém dos pais frustrados que não a queriam. E à medida que o tempo foi passando, aquela fissura inicial se fez, na verdade, um grande abismo entre eles, porque a idiotia e a epilepsia assinalaram a debilidade orgânica da criança. 4 anos depois, veio o nascimento de um filho, de uma outra criança, que veio coroar a felicidade do casal, mas aumentando o sofrimento da menina, que na sua limitação mental não percebia, não podia avaliar o que na verdade se passava. Quando as convulsões epiléticas lhe assaltaram a partir dos 7 anos, um verdadeiro calvário se apossou da sua vida, fragmentada, claro, pelas limitações mentais e sofrimento outros que eram impostos à criança. Pessoas inescrupulosas, chantageando a presunção da família, afirmavam aos pais que a menina era possuída pelos demônios, e o que levava os seus pais, então, a aplicarem surras homéricas e constantes na vã tentativa de expulsar o filho, o espírito mal, humilhando a criança na presença dos empregados e demais familiares. A menina nunca fruiu a bênção do carinho materno, que ao contrário. A mãe não escondia a ojeriza que sentia com a presença dela. A menina era obrigada a fazer as suas refeições à parte da família, porque o seu descontrole motor geravam sempre cenas embaraçosas à mesa. Aos 15 anos, aparentando uma forma harmônica e na estupidez de uma mente limitada e enferma, ela foi vítima de pessoas mais infelizes que lhe estupraram em plena mata, sem que ela tivesse consciência da hediondez do crime contra ela praticado. E porque chegasse em casa com sinais visíveis do ato cruel, sua mãe, acreditando-a vulgar, exigiu que seu pai tomasse providências, que se complicaram mais tarde, após uma sucessão de agressões
que lhe deixaram prostrada no leito por vários dias. Porém, o seu calvário não terminou aí, porque pouco mais de 2 meses depois se anunciou uma gestação indesejada. Seus genitores, seus pais, tomados de uma fúria, levaram a mata e a espancaram impiedosamente, a fim de que ela acusasse o homem que lhe havia desencaminhado, para que eles encenassem um matrimônio impossível ou mandasse lavar a honra manchada com a vingança, com sangue. Na sua alucinação e desequilíbrio, ela não podia identificar o seu algoz. Então os pais ataram-na a um tronco de árvore e seu pai, tomado de um furor indômito, chibateou-lhe até que a morte lhe adveio. A menina experimentou dores terríveis e, num certo momento, uivando como um animal ferido, tentando se libertar das amarras, ela se viu projetada para um outro cenário. Ela se viu na forma de uma fidalga, aparentando ter mais ou menos 40 anos, diante de uma jovem escrava, com sinais evidentes de parto, numa senzala imunda, miserável, infecta. E ali presente, ela exigia do feitor que amarrasse as pernas da escrava juntas, enquanto ela retinha os braços da escrava no tronco da punição. Porque aquele filho não podia nascer, pois era filho do seu marido, com a jovem negra que o roubara dela. E ela se viu que acompanhou o trucidar daquele corpo jovem nas violentas contrações do organismo, com zombaria e gargalhada, enquanto os gritos dilacerante de dor da jovem escrava ecoava por toda a parte, acompanhados pelo murmúrio das preces e o lamento da jovem dos demais escravos, até que a jovem escrava morreu, sem que seu filho fosse projetado para fora. Nesse instante, a menina moça voltou à cena presente, em que se viu de cabeça tombada, amarrada ainda ao tronco da árvore. Ela se sentia livre, leve, enquanto sua mãe, a gargalhar, aplaudia seu pai e o agradecia por haver recuperado a honra ultrajada. Imediatamente, a menina moça identificou então que aquela mulher que lhe concedeu a maternidade era a jovem escrava que ela mandara matar. E aquele homem que lhe havia trazido a vida era seu marido de outrora, a qual ela havia negado o direito da paternidade. Nesse momento, uma doce paz tomou conta da jovem, que abandonou o casulo carnal reconhecido, e ali mesmo ela se colocou de joelho, agradeceu a Deus a oportunidade de resgatar o seu crime, a fim de encontrar paz perante a própria consciência, perdoando seus genitores incondicionalmente, sem qualquer mágoa, rancor, e deixou-os entregue à própria consciência. Meus irmãos, esse conto do livro Depois da Vida, de Divaldo Pereira Franco, nos mostra com clareza que
a forma que deveremos passar pelas provas, que ninguém está sofrendo uma dor por acaso. A jovem, ao retornar ao mundo dos espíritos, aceitou com compaixão os pais que lhe causaram tanto sofrimento. E ela se sentiu quitada com as leis divinas inscritas em sua própria consciência, se perdoando pelos erros praticados no passado, em outra existência. Mas ela poderia se revoltar, como nós podemos nos revoltar pelo sofrimento, por acharmos que esse sofrimento nos foi imposto por Deus. E muitas vezes entramos com desculpa de que como que Deus pode nos trazer tanto sofrimento se eu não lembro dos erros passados e não merecemos sofrer? Meus irmãos, como a história, a jovem nos mostra que ao deixar o corpo físico, lembrou imediatamente do passado. Com a morte, as lembranças do passado retornam completamente. E é pela misericórdia divina, meus irmãos, que enquanto estamos aqui na Terra, não lembramos do passado. Mas, durante o sono, sabemos parcialmente o que nós fizemos no passado, por que estamos passando por determinadas dificuldades. Adelino da Silveira, no livro Momentos com Chico Xavier, nos fala que muitas vezes as dificuldades são cercas que Deus utiliza para que erremos menos. Por isso, meus irmãos, devemos nos resignarmos a fim de fazermos o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Se acusarmos a Deus de ser injusto, novas dívidas contraímos, que nos fará perder o fruto que deveríamos colher com as provas que estamos passando. A doutrina espírita não nos estimula a ficarmos paralisados perante a dor. Ao contrário, nos ensina a seguir em frente, a partir dela, da dor, e não pararmos. Procurarmos tudo o que devemos realmente fazermos, aprendermos com a dor. Devemos entender que o Espiritismo, alinhado com esse pensamento de Jesus, tem como propósito fazer da dor, das dificuldades, como se tudo isso fosse um desafio para aprendermos, amadurecermos, a fim de avançarmos rumo à nossa perfeição e atingirmos o objetivo final que nos foi destinado por Deus, que é a nossa plena e eterna felicidade. Meus irmãos, que a passagem do Evangelho possa nos alertarmos que nós poderemos passar por várias dores a fim de aprendermos, crescermos e nos quitarmos com as leis divinas. Mas não vamos nos rebelar com a dor, meus irmãos, porque aí estaremos entrando em sofrimento. E o sofrimento é a nossa rebeldia por não aceitarmos as leis divinas. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, nos abençoe e que nós possamos internalizarmos a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Muita paz, meus irmãos.